Maiara, seja bem-vinda. Bom dia para você. Tá ligado o microfone? Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Vim hoje aqui para a gente debater e conversarmos um pouquinho sobre essa nova alteração do Estatuto. Bom, já diretamente a esse assunto, Maiara, que é o Estatuto do Servidor Público, havia um projeto de lei, né, para votação no Legislativo Orleanense, vinda do Poder Executivo, ou seja, para alteração e aprovação do Estatuto do Servidor Público, dessa alteração, ao qual era aguardado também pelo servidor público, ou seja, pelo sindicato Sintramor, né? E houve aqui uma divergência por causa de um parecer do próprio Oswaldo Cruzeta, vereador também, de um parecer onde que ele defendia a questão dos 60%, o sindicato havia proposto 90% e em comum acordo, né, vindo do Legislativo eram 45%, e em comum acordo na reunião que vocês têm na quinta-feira, vocês, vereadores, acordaram, segundo consta, né, de que a proposta seria 60%. E houve aí na Câmara a decisão contrária, ou seja, aprovaram 45%. O que não ficou bem entendido, claro, pela sociedade, para quem estava acompanhando aí, né, e pelo próprio sindicato que aguardava também esta resolução. Como é que você explica esta situação, Maiara? Primeiro ponto que a gente interrompe. Então, Carlos, o Estatuto, né, ele foi muito bem debatido também por nós vereadores, porque ele veio para casa há uns 2 meses atrás. Foi-se estudado e lido itens, né? Itens por itens, levantado alguns assuntos que eram, né, que a gente não entendia, porque na verdade tudo que precisa ser lido precisa ser interpretado. Uhum. E eu, como servidora, era uma das mais, como é que eu vou te dizer, uma das pessoas que estava mais interessada ainda em saber o que estava ali, em que poderia impactar. Essa alteração, inclusive, vai também, no caso, não é comprometer, mas digamos também, faz parte do teu dia a dia, né? Porque, como servidora, sim, interfere no teu salário final do mês, digamos assim, nesse sentido, né? Não vai interferir, porque não vai haver diminuição do salário, não. Certo. O que acontece? Justamente lá no Estatuto Antigo, tá? No capítulo 5, onde está o Estatuto Antigo, fala da progressão funcional, que foi um dos itens que mais polêmicos ali, né? Que está levantando algumas discussões e dúvidas. Então, lá no Estatuto Funcional, na progressão funcional, no capítulo 5, do Estatuto que rege hoje, esse Estatuto que rege hoje, ele é um Estatuto que foi lá em 2006 que foi feito, então ele precisava ser atualizado. Uhum. Foi-se montado uma equipe, né, juntamente com funcionários da prefeitura, uma equipe técnica da prefeitura, com servidores efetivos de secretaria, juntamente também com o Sindicato dos Trabalhadores. E foi se reformulando, tiveram-se... creio eu que as informações, né, que foram passadas para nós, que foram um ano bem de estudos e análise, uhum, enfim. Só que dentro do Estatuto havia uma solicitação por parte do sindicato para ser incorporado a licença prêmio assiduidade. Então, daí... o sindicato fez uma audiência pública e nessa audiência pública foi-se decidido, através de votação, que os funcionários preferiam, né, trocar a progressão por merecimento por uma licença prêmio assiduidade. Então, o que é a progressão por merecimento? É aquela progressão que a gente tem lá no Estatuto, dizendo que o servidor tem direito a 30% a mais no salário dele, que é um aumento a cada 8 anos. 8 anos ganha 10%, 16 anos mais 10% e 24 anos mais 10%. Esse seria por merecimento? Por né? merecimento. Mas isso nunca foi pago, na realidade. E essa progressão nunca foi paga até
desde a formulação do Estatuto até agora, nos últimos... Mas se estava no Estatuto, Maiara, por que ela não foi cumprida, então? Então, na verdade, a gente anteriormente também não se foi cumprido, né, por prefeitos anteriores, só que judicialmente foi se solicitado o pagamento. Então, agora, através de porque como ela é uma progressão por merecimento, tem critérios também para te merecer É feita uma avaliação, na realidade, né, do servidor, com né, atestados, frequência, cursos, enfim. E daí já foi feita essa avaliação nos servidores, que tem esses anos para ser gratificado e será pago consecutivamente agora nos próximos meses. Só que é uma progressão... eu acho até que essa foi o pedido do sindicato para trocar, porque foi uma progressão que ela vai ser paga se o servidor merecer. Que, na verdade, o servidor tem direitos e deveres também, não só, né, direitos. Então, se o funcionário, né, ele tiver cumprido seus direitos conforme está prescrito, né, no estatuto ou no plano de cargos e salários, sobre essa progressão de merecimento, ele vai receber essa progressão a partir de... Aí, na verdade, os que vão receber os que trabalharam 8 e 16 anos atrás, porque a partir de agora, quando for aprovado o novo estatuto, não vai receber mais. Ou seja, você afirma então que o sindicato abriu mão dessa questão do merecimento em troca de quê? De uma licença-prêmio a cada 5 anos. A cada 5 anos. Isso. Daí, essa licença-prêmio também tem os critérios para receber. Então, assim, o funcionário tem que ser assíduo, porque é uma licença-prêmio assiduidade. O funcionário não pode ter falta. Se ele tiver atestado, ele também não vai receber a licença-prêmio. Então, assim, eu, particularmente, achei uma perda para o funcionário. Porque de 30% trocou por uma licença-prêmio. A licença-prêmio nada mais é que 30 dias de folga, de férias. E só que, assim, para a gente poder receber essa licença-prêmio, não pode ter nenhuma penalidade, né? Advertência, suspensão, não pode ter atestado, o servidor tem que ter... não pode ter faltas injustificadas, enfim. Então, assim, se o servidor não cumprir o dever dele, ele não vai receber também a licença-prêmio. Então, é uma coisa que foi trocado... Não é nem 6 por meia dúzia. Para mim, foi 6 por 0, mas foi uma troca. Essa decisão, ou seja, foi feita a primeira votação, claro, e foi aprovado por unanimidade. Vai vir para uma segunda votação. Certo. Pode mudar a questão do voto ou não? Então, o que eu quero explicar primeiro? Eu quero explicar a situação que ocorreu. Porque a gente estudou bastante com relação a isso, leu. E a minha vinda aqui hoje é para explicar ao servidor público realmente o que mudou e o que vai impactar no salário deles. Eu até fiz um vídeo ontem, publiquei nas minhas redes sociais. Se alguém tiver como acessar, pode assistir. Fiz uma explicação bem simples e rápida. O Estatuto do Servidor hoje, ele conta com 2 progressões, como eu falei anteriormente, que é a progressão por tempo de serviço, que é por 30 anos, 30%. E a progressão por merecimento, que também tem direito a receber a cada 10 anos, 10%, por até 30 anos, 30%. Então, 30% do tempo de serviço mais 30% de merecimento fecha 60%, que é o que está lá na progressão funcional, falando lá no nosso estatuto, que o servidor incorpora-se ao patrimônio do servidor o limite máximo de até 60% do vencimento inicial do cargo. Está lá falando sobre esse 60%, que nada mais é que 30% do tempo de serviço e 30% pelo merecimento. Esse 30% do tempo de serviço já é garantido, né? É garantido. Já é garantido por ele. Sim. Só que, como foi tirado
o 30 do merecimento. Sim. E também com estudos, né, que se a aposentadoria agora, através da reforma da Previdência, o funcionário terá que trabalhar mais, ele vai estar trabalhando mais tempo no serviço. Então, se o funcionário trabalhar até 30 anos e passou 33 anos, ele congelou. Hoje, ele não recebe mais o triênio, né? Só que a partir desse novo estatuto, passou do 30% para o 45%. Então, o funcionário que trabalhar até 45 anos vai continuar recebendo a progressão por tempo de serviço. Então, foi aí que impactou, porque lá fala em 60% e agora 45%. Mas qual é a diferença? O 60% que estava ali especificado na progressão era 30 de merecimento e 30 por tempo de serviço. O 30 do merecimento saiu fora. Uhum. Então, se fosse para analisarmos, ficaria somente 30. Lá sobrou somente 30 do tempo de serviço. Só que foi aumentado desse tempo de serviço ainda mais 15 anos para pagar-se mais 15%. Então, na verdade, a gente teve um acréscimo de mais 15% em cima da progressão por tempo de serviço. Aí é que está a grande dúvida, Maiara. Por exemplo, você já afirma aqui, né? 30 de merecimento e 30 por tempo de serviço. Tempo de serviço. Então, 60 já haviam, já no estatuto, já havia garantido. Isso. O que não estava sendo pago é aquele 10 de merecimento. O 30 de merecimento. 30 de merecimento. Isso. Não havia Só que a partir de agora... Isso, agora vai ser cumprido. Vai ser cumprido. No estatuto anterior. No estatuto anterior até vigorar este... Então eles não perdem 15% nesse caso? Na verdade, perdeu-se 30%. Porque foi tirado a progressão por merecimento. Vai ser votado com 45, né? Certo. Ao todo. Certo. Então dos 60 seriam o 15, né? Tá. Seriam daqueles 60 garantidos já. Sim, mas foi uma opção do sindicato trocar-se essa progressão de merecimento. Mas para o servidor isso não é uma perda? É uma perda. É uma perda. Eu, Maiara, sou servidora e sei que é uma perda. Só que a gente não tem mais como mudar. Foi uma audiência pública feita pelo sindicato, solicitada pelos servidores. Entre aspas, os servidores que participaram dessa audiência pública e que fazem parte do sindicato, que participaram da reunião do sindicato. Então, parece, segundo a presidente do sindicato, que foram 83, 86 servidores que participaram dessa reunião e que solicitaram essa troca. A minha fala para a presidente do sindicato, tanto para a advogada do sindicato, é que por que aceitaram isso? Que não era para ter aceito. Só que, sinceramente, Carlos, eu, Maiara e muitos outros profissionais, o Sindicato dos Trabalhadores de hoje não nos representa, não me representa. Tá? Uhum. Pode ser que um dia vá me representar, mas hoje o sindicato, quem governa o Sindicato dos Trabalhadores hoje não representa a totalidade dos servidores, porque tem muitas coisas errôneas, muitas coisas que está de acordo com o que o servidor quer cumprir, presta e vê que é o correto se fazer. A gente vê que tem mais politicagem por trás do Sindicato dos Trabalhadores do que realmente a função que é de proteger e de estar junto com o trabalhador, buscando melhorias para a classe trabalhadora. Você quase que quer dizer que a minoria está decidindo por uma maioria? Mais ou menos nesse sentido? Na verdade, ou levando a maioria a acreditar que a minoria está certa? Na verdade, a minha fala talvez essas pessoas que participaram da reunião não entenderam também. Então, assim, por isso que eu digo que vale muito bem uma leitura bem feita, uma interpretação bem feita, do que chegar lá na hora e fazer uma votação com 80 pessoas e decidirem uma coisa que vai impactar para o resto da vida do funcionário. Claro, para o resto da vida não. A gente vai poder reformular isso outras vezes, né? Uhum. Conversar numa futura, né? Um futuro momento para se reformular. Mas eu fico triste, porque assim, como eu falo,
o sindicato não me representa e não representa muitos dos funcionários. Então, a gente é convidada para ir a essas audiências, só que muitas pessoas não têm nem interesse de ir, tá? Então, por isso que foi uma minoria de pessoas, e às vezes as pessoas que foram também não entenderam e se chegou a esta conclusão. Vamos ver, parece que está chegando alguma pergunta aqui, é isso? Vamos ver, está chegando aqui no Facebook, vamos lá então. Vamos. Deixa eu ver o que está chegando. É no Face, é isso? Facebook. Janes de Lorenzi, deixa eu ver aqui. Presidente do Sintramor, né? O estatuto é uma lei, segundo ela. Foi muito bem estudado, com auxílio de advogados. A Maiara pergunta aqui se é formada em Direito, né? Pelo que eu estou vendo, sendo funcionária pública, nem conhece o estatuto, diz aqui a Jane. Está falando de uma decisão política que só pensam em seus direitos, totalmente contra o trabalhador. Essa afirmação contrária do sindicato, que vem de desencontro ao que você está afirmando agora. Eu queria responder para a Janes que eu sou formada em enfermagem, se ela não me conhece, né? Mas, graças a Deus, li muito bem o estatuto e não precisa ser formada em direito para entender uma alteração, uma solicitação que foi feita a pedido do sindicato e que o servidor vai sair prejudicado. Vocês poderiam não ter colocado em votação? Olha, esse projeto veio... Se tivesse essa dúvida, não? Ou se vocês tivessem observado que isso não vinha de encontro ao interesse do servidor? Como é que é a pergunta? Não entendi. Se você, como analisou o caso, sim, e viu que isso não favoreceu totalmente o servidor, poderiam ter, nas comissões, ter rejeitado de ter votado e colocado em votação ou não? Então, o que foi conversado? Eu mesmo, como eu disse anteriormente, eu mesmo seria a mais prejudicada com relação a esta mudança. O que eu fiz? Quando eu vi que tinha algumas mudanças ali dos 60 para 45, que a gente olha 60 45 já tem essa tem diminuição tal, que eu vi a troca da licença assiduidade, do prêmio por merecimento pela assiduidade, eu convidei alguns servidores, eu coloquei no grupo das coordenações da Secretaria de Saúde, no grupo dos funcionários, e convidei alguns servidores para a gente se reunirem e conversar com o Jorge sobre essas mudanças. Pedi autorização para o Murilo, que é o secretário de Saúde, e fomos em mais ou menos em torno de 10 a 15 funcionários, até porque foi em horário de trabalho e tal, então fomos conversar. Segundo o Jorge, ele montou essa equipe, ele deixou a cargo do sindicato montar a equipe, juntamente com os advogados da prefeitura e responsável, e ele deixou na mão deles para fazer. Ele, assim, Maiara e todas as outras servidoras que estavam lá. Essa solicitação da progressão por merecimento foi uma solicitação do sindicato através de uma audiência, eu acatei. Não tem por que eu negar se foi o servidor que me pediu. Então, a gente acatou esse pedido. E foi dessa forma que foi conduzido. Então, assim, veio para nós, para a Câmara, esse pedido até foi se conversado em sessão. Vamos deixar isso para o ano que vem? Só que vários servidores, segundo o diretor da Câmara, vários servidores ligando todos os dias pedindo quando que vai ser votado o estatuto, quando que vai ser votado o estatuto, quando... Por quê? Com a votação do estatuto agora, também vai mudar o prazo do aumento do salário, que antes era em abril para receber em maio, e agora vai passar a ser, passa em janeiro para receber em fevereiro. Então, o servidor estava querendo essa votação para se antecipar a data do aumento do salário, enfim. Só que poderia ser deixado para o ano que vem. Só que mudar, nós, vereadores, não podemos mudar. Nada que vai impactar financeiramente na verba, né, da prefeitura, o que vai impactar financeiramente nos projetos, a gente não pode mudar. Quanto à sua afirmação aqui, a Jane está dizendo o seguinte: olha, não existe politicagem no sindicato. O sindicato é uma representação de classe
e sempre existe quem quer derrubar o sindicato. Não participam e depois querem de forma que exijam quem não participa, aceita, né? Somos metade dos funcionários que participam do sindicato. É uma afirmação que ela está fazendo relacionada aqui ao que você comentou, né? Na verdade, eu vim aqui fazer uma explanação sobre o estatuto. Eu prefiro não debater com a Janes. Certo. Sobre esse estatuto, então, o que não ficou claro foi essas questões de porcentagem, que você agora diz o seguinte, que assim, abriu-se mão de um fator de 30% no merecimento, que até então não havia sendo pago por nenhum gestor, né? Sim. E agora, com um pedido judicial, há um pagamento mais do estatuto anterior, ou seja, não está sendo mais válido daqui para frente. Isso. E vai continuar aqueles 30% que é o de funcional, né? Isso. Funcional. O por tempo de serviço. E chegando até 45%. Isso. Até 45%. Daí, a solicitação até foi um pedido do vereador Vá, na última sessão, para que se mantenha os 60%. E é onde o pessoal do sindicato está batendo na tecla que se mantenha os 60%. Que lá constava. O porquê que a gente havia conversado na Câmara, vamos se deixar esses 60% para não gerar polêmica. E a pessoa vendo ali 60% vai entender que vai receber os 60%. Só que nós estaríamos mentindo para o servidor. E daí eu comecei, juntamente com os vereadores, a gente sentou e conversou, gente, a pessoa que tem um conhecimento sobre o estatuto, que vai ler o estatuto, vai ver que só ficou a progressão por tempo de serviço. E a progressão por tempo de serviço, para até 60%, vai ter que trabalhar 60 anos para receber. Por quê? Se são 3% a cada 3 anos, é 1% por ano. 1% por ano, até o final, para fechar, vai dar de 60%, 60 anos. Então, ficou-se uma coisa que parecia que nós estaríamos mentindo para os servidores. Nós estaríamos mentindo para, tipo assim, tapar o sol com a peneira. Ah, vocês querem os 60? Tá, então vamos deixar. Que até foi falado, até eu disse na Câmara, no dia das comissões, assim, gente, se a gente deixar esses 60, ninguém vai entender o que é, vai passar e a gente não vai gerar polêmica para o nosso lado. Quer deixar? Por mim, pode deixar. Só que nós estaremos mentindo para nós mesmos e para o servidor com relação a isso. Então, sentamos e decidimos, vamos arcar com as nossas responsabilidades, mas pelo menos a gente vai estar falando a verdade. Uhum. É 45, porque não existe o servidor que vá trabalhar 60 anos. Então, não adianta a gente querer mentir. O estatuto está muito lindo, está lá marcando 60% e a gente ainda vai ganhar uma licença prêmio. Só que era uma mentira. E a gente conversou entre os vereadores, e os vereadores sabem disso, todos os vereadores da Câmara. A gente conversou. Foi até dizer assim, vamos deixar os 60 que não vai impactar em nada. Mas realmente não vai impactar, mas o servidor não vai receber. Por quê? Eu trouxe até aqui a folha que foi feita já para ficar, né, um modelo da progressão. Se ficasse no 60%, o trabalhador teria que trabalhar 60 anos para ganhar os 60%. Então, é uma inverdade, é uma mentira. E não é da minha índole, e tenho certeza que não é da índole de nenhum vereador querer vir mentir para o servidor. Então, nós, vereadores do MDB e do PSDB, se reunimos realmente na segunda, às 5 horas da tarde, e conversamos sobre isso. Que a gente ficou com receio de dizer assim, poxa, vocês têm estudo e viram que isso não tinha... E é capaz de a gente ainda ser zoado e as pessoas rirem da nossa cara de a gente deixar uma coisa nessa situação. Caso aqui, dessa tabela aqui, então, como é 45, tem que trabalhar até 45 anos para receber 45%, Isso. É que, na verdade, assim, hoje eu tenho uma funcionária que trabalha comigo, há 34 anos ela trabalha. Então, assim, como ela já passou dos 30 anos, ela não está recebendo mais triênio, congelou no 30.
certo? Agora, com esse novo estatuto, ela vai passar a receber, porque ela ainda está trabalhando há mais de 30 anos, então ela vai receber mais 3% a cada 3 anos. Indiferente se ela vai trabalhar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 45 anos, se ela continuar trabalhando até 45 anos de serviço, ela vai poder receber 45%. Correto. Eu acho que ficou um pouco mais claro a situação aí também para o ouvinte da Rádio Guarujá, né? E também para quem estava acompanhando aí, especialmente eu acho que alguns vereadores ainda estavam na dúvida de repente, ou ficaram nessa semana discutindo muito, sim, acho, com relação a esse assunto, para no próximo, foi um assunto bem discutido. Na próxima sessão, com certeza, quando vai à votação novamente, aí já ter um voto mais certeiro, digamos assim, no sentido de estar votando algo em favor do servidor. Maiara, nosso tempo está esgotado aqui. Eu queria te agradecer a presença. Infelizmente, tinha outras perguntas aqui, outros assuntos para a gente debater e questionar. Mas ficou claro, então, o seguinte: abriu-se mão dos 10%. Não, abriu-se mão dos 30%, perdão, isso, que era o de merecimento, que esse merecimento só seria pago se houvesse uma comissão que analisasse, né, o merecimento do servidor. Tinha vários fatores que determinavam a avaliação, né? Isso. Ou seja, ele ganhava se merecesse realmente. Isso, 30%. Como já diz o nome, de merecimento. Exato. Né? Abriu-se mão daquilo, automaticamente os 30% é automático do servidor, por lei isso é garantido. E esses 15% a mais, aí vem agora a questão do novo estatuto. Ou seja, por tempo de serviço, realmente vai continuar. Na verdade, os 3% aí. Isso. Na verdade, então, perdeu-se o 30% do merecimento, ficou-se os 30% do tempo de serviço, e em cima do 30% do tempo de serviço foi acrescentado mais 15%. Mais 15%. Então, na verdade, não se perdeu 15%. Que ele só vai ter direito também a esses 15% se continuar, claro, exercendo a função, né? Isso. É isso? Obrigado, então, pela presença. Obrigado, Carlos. Agradeço a todos os ouvintes. Me coloco à disposição em caso de dúvida. Eu gostaria de dizer que eu sou funcionária pública, eu sou a pessoa que mais fui atrás de informações sobre este estatuto. Porque isso te afeta também, né? Porque me afeta também. E como me gerou dúvida para mim, gerou dúvida para várias pessoas. Só que tudo precisa ser lido e interpretado. Quando eu vi também 45, o que o Jorge quer fazer? Eu convoquei alguns servidores e fomos na prefeitura conversar. E foi muito bem explicado pela equipe do RH, pelo Jorge, e as meninas que estavam lá junto comigo, os servidores que foram junto comigo, entenderam. E todos os servidores que a gente vem conversando, todo mundo entendeu. Uhum. Aí eu me questiono, eu coloco para as pessoas lerem e interpretarem melhor, porque não foi... gera dúvida mesmo. Tu vê uns 60%, daí de repente 45%, saiu 15%. Foi também o que eu vi. Poxa, saiu 15%. É o fator que leva a ganhar esse 60%. Esse é o grande quesito, né? Isso, é o fator que leva a ganhar o 60%. Que você defende aqui. Até hoje eu não vi, pelo menos, um funcionário que vai trabalhar 60 anos. Não. Né? E eu nem quero trabalhar 60 anos. Por favor, né? Temos que ter qualidade de vida também. Nessa lógica, como o sindicato propunha 90%, como é que se explica isso? 90 anos trabalhando? Eu estou matutando isso há dias. E eu acho que eu cheguei em uma conclusão, mas eu até não vou falar sem dar, mas eu estou matutando isso há dias. Qual o meu pensamento? É que a progressão por tempo de serviço, como passou de 30 para 45, eu penso que o pensamento do sindicato era também passar a progressão de merecimento para 45%. Porque hoje é só até 30%. Aí e daí 45, 90%. Então foi um erro gerado pelo sindicato, porque daí fecha 90%. Porque ninguém vai trabalhar 90 anos, não tem, e eu não estava entendendo o 90% deles. Mas e esqueceram, eu acho, que tiraram a progressão de merecimento, eu não sei, porque daí provavelmente eu entenderia, e que se fosse dessa forma eu estaria lutando por isso. 45% do tempo de serviço e 45% de merecimento. Que fecharia os 90%. Fecharia os 90%. E essa foi o meu pensamento, que foi feito pelo sindicato e que não foi colocado em pauta. Obrigado, Maiara, mais uma vez. Muito obrigada e tenham todos um bom dia.